Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16. Hoje eu já ministrei em Mateus, agora em Marcos, tá bom? Nós temos 4 relatos sobre a ressurreição aqui nos Evangelhos: Mateus 28, Lucas 24 e João 20, né? Agora eu vou falar de Marcos, capítulo 16. Eu já vou ler. Pegou a Bíblia já? Enquanto você está pegando a sua Bíblia na tua casa, procurando a sua Bíblia, quero lembrar que os cultos online, eles estão acontecendo 3 dias na semana. Terça e quinta-feira, 8 da noite, tá bom? Antes das 8 eu estou aqui para atender você, se você quiser falar comigo, das 7 às 8. E aos domingos, 2 horários, 10 e 18 horas. Hoje, excepcionalmente, 3 horários, né? Mas nós estamos aqui aos domingos, às 10 e às 18 horas, tá bom? Você pode chegar um pouquinho antes, se você quiser conversar comigo, pedir uma oração, trazer os seus dízimos e ofertas. Nós atendemos aqui antes do culto, porque os cultos com a porta fechada, seguindo aí as orientações do Estado, tá bom? Vamos lá, Marcos 16, versículo 1 diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para ir ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida. E era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscai Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Amém. Vamos orar? Feche os teus olhos agora. Soberano Deus e Pai, eu te peço nessa manhã, Senhor, fale conosco, fale com todos que estão agora aqui na igreja, os que estão assistindo o culto transmitido. Que teu Espírito Santo tenha plena e total liberdade para falar conosco. Tira agora os impedimentos, os obstáculos, as barreiras, e nos abençoe por essa reflexão de hoje. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar desse texto. No texto passado, na minha pregação do culto das 9, eu dei ênfase, eu falei da ressurreição, mas eu dei ênfase a 2 expressões do texto. Jesus dizendo a paz, saudando eles. E a segunda expressão, quando Jesus falou não temas, para aqueles homens, para aquelas mulheres, melhor dizendo, que me encontraram. E foram essas 2 expressões que eu destaquei, e falando que a Páscoa é justamente isso, é esse encontro com o Cristo ressuscitado. E nesse texto, eu acho importante ressaltar que tantas outras coisas que o texto nos dá, a expressão, a fala de Jesus para aquelas mulheres. Jesus já tinha sido morto na sexta-feira, e agora era domingo de manhã, o dia estava amanhecendo, possivelmente ainda estava escuro. E quando as mulheres foram no sepulcro, aqui fala que era Maria Madalena, Salomé e a Maria, eram 3. Quando elas foram no sepulcro, elas estavam já preocupadas, porque a pedra que estava na porta do sepulcro de José de Arimateia era uma pedra muito grande, e elas não iam ter força para tirar a pedra. Então na mente delas
Aqui na mente delas já perguntavam uma para a outra: quem vai tirar a pedra? E para a surpresa daquelas mulheres, quando elas chegaram naquele jardim, o lugar do sepulcro é um jardim, quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida. E quando elas chegam naquele lugar, existia, o versículo 5, tinha um jovem vestido com uma roupa comprida e branca. Lá em Mateus fala do soldado, aqui não fala, aqui fala só desse jovem, que era o próprio anjo. E aquele anjo, aquele jovem que estava sentado, disse para ela: não fica assustada, porque o Jesus que vocês vieram olhar, vieram passar os aromas, vieram prestar a homenagem, o Jesus que vocês vieram para ver, ele já não está mais aqui, ele já está vivo, ele já ressuscitou. Olha lá, vai lá ver. E quando elas olharam lá dentro do sepulcro, o sepulcro estava vazio, o sepulcro já estava vazio. E aquele anjo olha para elas, e olha o que diz o versículo 7. Aqui eu vou pregar o 7. O anjo disse: dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia, e ali o vereis como ele vos disse. Daí eu pergunto para vocês, uma pergunta muito simples: por que o anjo fala para os discípulos e também Pedro? Pedro não era discípulo? Resposta é sim. É claro que ele era discípulo. Por que o anjo, quando chega para as mulheres, fala assim: olha, fala para os discípulos e também para Pedro? Por que deu ênfase em Pedro? Já parou para pensar que os textos bíblicos, eles têm muitos detalhes que numa leitura rápida assim a gente acaba e não percebe? Aqui tem todo o sentido da Páscoa que eu quero pregar para vocês essa manhã, em poucos minutos. A resposta é: Pedro era discípulo. Mas Pedro, quando estava nesse domingo aqui, esse Pedro é o mesmo Pedro que, quando você vira a página para trás e você vai lá no capítulo 14, esse Pedro, ele é avisado por Jesus. Esse Pedro de Marcos 14, Jesus fala para ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar quantas vezes? 3 vezes. Eu estou falando de Marcos 14. E você chega adiante, lá no versículo 66 de Marcos 14, sabe o que Pedro faz? Negou a Jesus. Quando ele estava lá no pátio do Sinédrio, lá no sumo sacerdote, melhor dizendo, diz a Bíblia que ele nega Jesus. Então esse Pedro aqui, do capítulo 14, que pôde acompanhar a via dolorosa, que viu Jesus sendo pendurado numa cruz, que viu Jesus morrendo na cruz do meio, esse Pedro, quando chega no capítulo 16, esse Pedro, ele estava totalmente destruído. Por que Pedro estava destruído, pastor? Me prova, é fácil de provar. Primeiro, ele estava destruído porque ele perdeu um amigo. Ele estava destruído porque ele perdeu o seu mestre, o Rabi. Ele estava destruído porque ele tinha negado aquele que em todo o tempo foi fiel a ele. Ele tinha feito exatamente aquilo que o mestre tinha alertado que ele faria. Então esse Pedro do capítulo 16 era o Pedro que acreditava que ele tinha jogado tudo para o alto ou tudo para o ralo. O Pedro do capítulo 16 era o Pedro
de Marcos, era o Pedro que acreditava que ele tinha feito tudo errado e que Jesus já não tinha mais um plano, já não tinha mais um projeto, já não tinha algo para a vida dele. Mas para a surpresa dele, quando as mulheres chegaram com a notícia, as mulheres disseram: olha, Jesus mandou dizer que ele veio ao nosso encontro. Mas ele, interessante, ele falou em especial para você, Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro achou que para ele não tinha mais jeito, mas a Páscoa é justamente para mostrar que ele veio para dar jeito, que ele veio para reconciliar, que ele veio para restaurar aquilo que estava perdido. Aleluia! Essa é a Páscoa verdadeira. Você pode glorificar e exaltar o Senhor por isso. Aleluia! Então não tem jeito, não tem jeito. Diga para Pedro que eu estou indo ao encontro dele. Sabe o que é a Páscoa? Sabe o que é a Páscoa? Páscoa é a morte daquele, no caso Jesus, para dar jeito. E não é em Pedro, é na humanidade. Porque Pedro tinha feito tudo errado. O homem fez tudo errado. O homem lá no jardim, quando ele desobedece, ele come do fruto, ele fez tudo errado. E Jesus queria se reconciliar com Pedro. Jesus, quando ele morre na cruz, ele veio para reconciliar a humanidade, a raça humana, com Deus. O verdadeiro sentido da Páscoa é entender que Jesus morreu na cruz. Ele veio para os doentes, ele veio para mim, ele veio para você, ele veio para esse povo que está aqui, ele veio para você que está me assistindo, ele veio para aquele criminoso da pior espécie, ou para aquela criminosa da pior espécie. Ele veio para todos nós, para trazer reconciliação. Quando Jesus falou: diga para os discípulos, mas olha, em especial, diga lá no pé do ouvido de Pedro, eu vou ao encontro. Eu entendo que o movimento da salvação é um movimento onde o Cristo veio ao nosso encontro. Luz do mundo, vieste à terra. Não foi assim que a gente cantou? Para que todos pudessem ver. Não foi a terra que foi até ele, mas foi ele que desceu até nós. Quando você lê João, à noite eu vou pregar João. Quando você lê João, João está dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando Jesus manda o recado para Pedro, ele estava dizendo: diga para ele que ainda que ele tenha me negado, eu não me esqueci dele. Ainda que ele tenha feito errado, eu tenho um projeto na vida dele. Pedro foi aquele que negou, mas se você ler a história dos apóstolos, você vai ver que Pedro foi o que mais teve destaque dos apóstolos que andaram com Cristo. Por quê? Porque Pedro tinha todos os efeitos de um homem comum, como eu tenho muitos defeitos, como você tem muitos defeitos, e ainda assim Jesus não olhou para ele com julgamento, com a condenação, com o juízo, mas Jesus olhou para ele, dando a ele uma nova oportunidade. A Páscoa que hoje nós estamos celebrando não é lembrança apenas de um Jesus pendurado numa cruz que morreu e foi sepultado. É a Páscoa que relembra que ele ressuscitou. E nós não estamos celebrando apenas a ressurreição dele, que já seria suficiente, sim, mas nós estamos celebrando hoje o efeito da ressurreição dele. E qual é o efeito da ressurreição dele? A reconciliação nossa, eu, você, nossa, com ele, com Deus. Nós estávamos condenados à morte, nós estávamos condenados a viver uma vida totalmente fora de um relacionamento com Deus. Nós estávamos condenados
a sua morte, pela expiação do nosso pecado, foi para garantir a nossa salvação eterna. E hoje nós temos acesso à sala do trono, hoje nós temos acesso à graça, hoje nós temos acesso à presença de Deus. Por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a verdadeira Páscoa. Você consegue adorar e exaltar ao Senhor nessa manhã de hoje? Aleluia! Esse é o efeito: reconciliar aquele que estava irreconciliável, salvar aquele que estava perdido, libertar aquele que estava debaixo do jugo da opressão. A Páscoa dos judeus, celebrada no Egito, na saída do povo do Egito, era uma Páscoa que eles matavam um cordeiro, aspergiam o sangue do cordeiro nas portas de suas casas. E a 10ª praga enviada por Deus no Egito, pelas mãos de Moisés, a praga da morte dos primogênitos, essa praga não teve efeito de entrar na casa dos judeus. Eu quero hoje profetizar que na tua casa, que na tua vida, que na vida dos teus e que na tua família, o sangue de Jesus também está cobrindo. Aleluia. O sangue de Jesus está guardando os teus. O sangue de Jesus está guardando a tua casa. E praga alguma chegará até a tua tenda, e praga alguma chegará na tua vida. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus, ele está sobre a tua vida, para te guardar, para te livrar, para perdoar os teus pecados e para te abençoar naquilo que você precisa. Por isso receba a bênção dele sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aplauda e exalte a ele nessa manhã. Glória a Deus. Essa é a Páscoa, queridos, que hoje nós celebramos. Ele morreu, mas a sepultura está vazia. Ele já não está mais lá. Ele hoje vive. É tão sério que ele vive, é tão verdade que ele vive, que nós podemos sentir a presença dele conosco. Receba essa paz sobre a tua vida. Amém. Receba essa paz sobre a tua casa. Quero fazer uma oração agora pelas famílias.